Composto o egrégio plenário, sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2013, cumprimentando os eminentes pares, o doutor procurador, eminentes advogados, nossos servidores, e submeto à aprovação a ata número 8.093, do dia 25 de novembro de 2003, da qual Vossa Excelência receberam cópia via e-mail, não havendo manifestação para retificação, declaro aprovado. Anuncio que será adiado para a sessão do dia 28, o 1 da pauta, o processo número 43.810, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, Porto Alegre do Norte, recorrente coligação compromisso com o povo, recorrente Washington José Salles, recorrente Orlando Pereira da Silva e recorrido Emival Gomes de Freitas. Relatoria do Dr. José Luiz Brazac, que deu provimento parcial para reconhecer a prática de abuso do poder econômico. Pediu visto o eminente primeiro vogal, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Os demais aguardam. Então, segundo a solicitação do vogal para ser colocado dia 28, retirado de pauta a pedido do eminente relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, é o processo 293.277, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, captação ilícita de sufrágio, recorrente Marcos Fabrício Nunes dos Santos, Edno Tax de Lucena e recorrido Ministério Público Eleitoral. Este retirado de pauta. Também adiado para julgamento no próximo dia 28, é o processo 80.030, recurso eleitoral de prestação de conta de partido político relativo às eleições de 2012, Partido da República, PR de Vera, doutor Agamenon. Enquanto Moreno é o relator, quem pediu, solicitou o adiamento. Também aqui adiado, é o 5 da pauta, o processo 58.627, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, Novo São Joaquim, recorrente Irgo Vinícius Augusto da Silva, recorrido Triel Ribeiro de Rezende, Dr. José Luiz Brazac, que é o relator. Não há data aqui, mas provavelmente é para a próxima sessão, né? Também adiado para o dia 28, é o 13 da pauta, o processo número 74.339, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador de Porto Estrela, recorrente Lília Maria de Amorim Duarte, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, relator, quem solicitou para ser julgado no dia 28. Sobre o número 2.2 da pauta, eu gostaria de também já deixar antecipadamente anotado que vou trazê-lo na sessão do dia 3 de dezembro. Não houve tempo hábil para fazê-lo antes e na próxima sessão eu não estarei presente. Então, é o 2 da pauta, é o processo 98.335, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, uso indevido de meio de comunicação social, Novo Buratã. Recorrente coligação Novo Buratã é mais, recorrido Valdemir José dos Santos e recorrido Ademar Vani. Dr. José Luiz Brazac, que votou, que é o relator, deu provimento ao recurso para reconhecer a prática de abuso de poder econômico por uso indevido de veículo de comunicação social, tendo sido, na oportunidade, rejeitado a preliminar
à unanimidade. No mérito, foi acompanhado pelo Dr. Samuel o pedido de vista da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, pelas razões expostas. Então, fica adiado para o próximo dia 3 de dezembro. Então, atendendo ao pedido de preferência com sustentação oral. É o 14 da pauta. Recurso eleitoral de prestação de conta candidato ao cargo de vereador de Cuiabá. Recorrente Orivaldo Júlio Alves. Recorrido ao Ministério Público. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Orivaldo Júlio Alves, candidato a vereador nas eleições de 2012, contra a decisão da 50ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas apresentadas em virtude da ausência do extrato bancário no mês de novembro, na sua forma definitiva, ausência de identificação dos créditos bancários pelo nome ou razão social e respectivo número do CPF, CNPJ, e a não comprovação da regularidade da doação estimável em dinheiro referente à cessão de veículo. Em razões recursais, o recorrente sustenta que, quanto ao extrato bancário do mês de novembro, quando da intimação para regularizar as contas, acreditou que havia retificado e sanado referida irregularidade. Alega que, em relação aos documentos bancários, não conseguiu sanar tal falha em virtude do prazo estabelecido pelo banco de 10 dias para disponibilizar tais documentos. Aduz ainda que, quanto à não comprovação da regularidade da cessão de veículo, trata-se de vício irrelevante, em que pese o recorrente alegar que o magistrado determinou o desentranhamento dos documentos, tal alegação não se confirma, tendo em vista que os documentos foram juntados, inclusive, tempestivamente. Pugna, ao final, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela reforma da sentença, a fim de aprovar as contas apresentadas. A Procuradoria Regional, em seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Fala depois. Então, concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental para a sustentação oral. Senhor presidente Juvenal Pereira da Silva, senhora vice-presidente corredora, doutora Maria Helena Gargalhoni Povas, em nome do qual eu cumprimento todos os membros desse sodalício, senhor procurador Marcelo Barbosa Lima, nossa homenagem ao Ministério Público, colegas advogados, funcionários desta casa. Trata-se de recurso interposto por Orivaldo Júlio Alves com relação à prestação de conta de candidatura a vereador do município de Cuiabá, do ano de 2012. São 3 os pontos que se discute neste recurso. O primeiro deles é com relação ao extrato bancário. Segundo o juízo de piso, não se apresentou da forma definitiva. Esse fato, o vereador e o contador que fez a prestação de conta considerava sanado porque é um extrato apresentado pela Caixa Econômica Federal, aliás, digo, Banco do Brasil, documento esse que veio zerado, ou seja, a conta encerrada, praticamente encerrada, e faltou apenas que fosse na forma que o tribunal tem exigido. Esse documento foi juntado no recurso e ele é tal e qual o outro juntado também na prestação de conta. Portanto, o documento, por questões apenas formais, que não foi juntado na forma que o juiz considera na forma definitiva lá no primeiro grau, juízo de piso. Com relação à identificação das doações depositadas na conta corrente com relação a CNPJ ou CPF, esses documentos
encontravam-se junto ao Banco do Brasil, foi requisitado por uma questão de lapso temporal recursal, que o juízo, quando abriu o prazo, ele abriu um prazo de 3 dias. E o Banco do Brasil solicitou para fornecer essa documentação 10 dias. Portanto, não tinha como apresentar esses documentos no prazo lá de juízo de piso. Mas ele está acostado aí aos documentos apresentado no recurso apresentado pelo vereador Orivaldo Júlio Alves. E por último, o terceiro item levantado refere-se à doação estimável em dinheiro de um veículo no valor de R$1.000. Essa doação estimada em dinheiro foi um veículo que trabalhou na campanha, prestou serviço ao vereador. É uma campanha que, se formos verificar o valor da prestação de conta do vereador Orivaldo, que é proprietário de uma pequena farmácia num bairro da periferia de Cuiabá, é uma campanha pobre, é uma campanha pequena, é uma campanha acanhada. Por isso, não tem grandes volumes, grande movimentação de volume de recursos financeiros. A maioria delas trata-se de doação estimável em dinheiro. Esse veículo, esse valor estimável em dinheiro de R$1.000 para uma prestação de conta, vamos primeiro considerar que trata-se de um veículo em que foi doado pelo pai, fez a doação, porque o veículo realmente pertencia ao pai, mas o veículo estava no nome do filho. E após a doação, após a prestação de conta no primeiro grau, foi apresentado um recibo de compra e venda de veículo, que é aquele recibo do DUT, do obrigatório, da venda do veículo do pai para o filho, da transferência. Sendo que, neste caso, o filho ele é dependente econômico do pai. Estava, por uma consequência, não sei qual, no nome do filho, mas o veículo pertence à família. Então, invocando aí o princípio da razoabilidade e da irrelevância do valor de R$1.000 na prestação de conta, que ela não traz, não macula, não deixa de trazer uma prestação de conta real, é uma prestação de conta que realmente condiz com a realidade do vereador. Diga-se de passagem, no exercício do mandato, ele é primeiro suplente da coligação dele, está no exercício do mandato atualmente na Câmara Municipal de Cuiabá, é um vereador do povo, um vereador simples, que não tinha como fazer de outra forma a não ser colocar na mão de um contador. E o contador acabou trazendo esta inconsistência e que nós pedimos aqui reiteradamente e pedimos vênia ao tribunal para entender que este fato por si só não traz e não macula a prestação de conta do vereador Orivaldo. Por isso, e sem mais delongas, que pedimos ao tribunal a aprovação das contas de campanha do vereador Orivaldo Júlio Alves. Muito obrigado. Conselho da palavra, eminente procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. O voto já está disponibilizado. A sentença desaprovou as contas em virtude das regularidades apontadas no relatório final, sendo elas até já explicitadas pelo ilustre procurador do recorrente. Mas, sendo elas as seguintes: o extrato bancário relativo ao mês de novembro não está em sua forma definitiva. 2. A ausência de identificação dos créditos bancários pelo nome ou razão social respectivo do número do CPF ou CNPJ. 3. O candidato deixou de comprovar que a doação estimável em dinheiro referente ao veículo cedido contra a emissão de recibo eleitoral de número final 016 obedece às normas que exigem que a doação dessa espécie deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador e que os bens permanecentes integrar o seu patrimônio. Observo que, em conjunto, as regularidades dão ensejo à desaprovação das contas, não merecendo reparos à sentença, conforme bem identificou o ilustre procurador regional eleitoral. Com relação ao extrato bancário, vamos aí ao primeiro item. Com relação ao extrato bancário do mês de novembro, que foi apresentado sem valor legal,
A legislação é clara acerca da forma definitiva dos extratos bancários, tendo em vista que somente assim é possível oferir veracidade das informações ali contidas. Entretanto, o recorrente juntou o extrato faltante com o recurso. Desta forma, como eu já formei meu entendimento acerca da possibilidade de complementação de informações, apenas de complementação de informações em sede recursal, as quais apenas confirmam aquelas anteriormente lançadas na prestação de conta, eu estou entendendo que essa regularidade foi sanada e eu a estou superando. Todavia, já que no que se refere ao item 2, ou seja, a ausência de identificação dos créditos bancários, a irregularidade é grave. Conforme o relatório conclusivo, na prestação de contas, houve recursos que transitaram pela conta bancária e que não foram identificados pelo nome ou razão social do respectivo CPF, CPNJ do depositante, em completo desacordo com o artigo 12º, parágrafo 4º da Resolução 23376 do TSE, onde eu transcrevo o artigo 4º, ficando grifado apenas o seguinte: somente poderá receber depósito crédito de origem identificada pelo nome ou razão social e respectivo número de inscrição no CPF ou CNPJ, o que não existe nesses autos. Nesse passo, o comprovante de depósito, no valor de R$3.000, encartado às folhas 50, não apresenta qualquer identificação do seu doador, não merecendo, portanto, guarida a alegação do candidato de que, ainda que não conste do extrato bancário a identificação dos doadores da campanha, esses foram devidamente identificados pelos comprovantes de depósito identificados, assim como recibos eleitorais, uma vez que não confirmado conforme o parecer técnico de folhas 232. No mesmo sentido, vamos agora para a terceira irregularidade. A falta de comprovação de propriedade do veículo objeto do recibo eleitoral final 006, no valor estimado de R$1.000, que o ora recorrente tenta explicar com a juntada do certificado de registro do veículo, cuja propriedade consta em nome diverso daquele do documento apresentado, ainda que esse seja o seu pai, mas de toda sorte não comprova que o veículo cedido e utilizado na campanha constituía produto do serviço ou da atividade econômica do doador e que o bem integra o seu patrimônio. Por isso, constata-se que as falhas apontadas são graves e impedem a análise adequada das contas, comprometendo a confiabilidade e lisura na prestação. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a bem lançada a sentença de piso, que desaprovou as contas do candidato Orivaldo Júlio Alves. Eleições 2012. É como eu voto. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutora Manuel Alcântara Moreno. Eu acompanho o eminente relator com um acréscimo que, no caso do item 1, eu entendo sobre a impossibilidade de apresentação em sede de recurso do extrato definitivo. Teria que ser juntado anteriormente. Desembargadora Maria Helena Gargarano Povos. Eu ia fazer essa observação que a doutora Gaminon fez, todavia me recordei daqueles precedentes que o Banco do Brasil tem tido. Em vários processos, nós concluímos que a culpa, na grande maioria das vezes, não era do candidato, mas o banco que retardava em abrir essa conta. Então, feita essa anotação, eu vou acompanhar o nobre relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Acompanho do relator. Doutor José Luiz Brazac. Nobre relator, qual foi o valor total da prestação de contas? O valor total da prestação de contas eu teria que pegar o processo. Na realidade, houve o comprovante do depósito foi de R$3.000 e a doação estimada em dinheiro do veículo foi de R$1.000. Agora, quanto ao valor integral, eu não... Perguntaria se o nobre advogado se recorda. Que dependendo qual for o valor total,
me pareceu aqui como sendo o ponto mais relevante é essa falta da identificação. A questão do veículo, principalmente tratando-se de uma relação de pai e filho, vejo que não há mácula na prestação de contas, porque foi um veículo identificado, é uma pessoa identificada, é do círculo familiar. Eu penso que se trata de uma irregularidade de natureza formal. A questão do extrato, segundo consta aqui da justificativa, foi feito o pedido ao banco e não chegou a tempo. Então eu ultrapassaria essa questão. Me restaria essa questão do depósito não identificado, que, por outro lado, pelo que eu entendi do voto, ele transitou na conta e houve, posteriormente, uma identificação de depósito. Então, também vejo que não há uma burla à prestação de contas, há uma irregularidade de identificação de quem o fez, né? E claro que, evidentemente, é uma responsabilidade do candidato, mas me pareceria com uma possibilidade de aprovação com ressalva, se dependendo do valor que foi a prestação de contas e esse depósito na relação do total. No relatório preliminar ele tem na... Apesar que eu não estou considerando os valores. Eu dou uma olhada. Eu não estou considerando os valores, estou apenas nas irregularidades que eu entendi insanáveis. Não. A prestação de contas está aqui, não levou o Manuel. Totalidade. Nós temos 4 mil. Eu votaria pela aprovação com ressalva, uma vez que ele transitou na conta. Tá bom. E o valor total foi R$16 mil. E, portanto, esse é o meu voto. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso. Nós temos o voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial vencido eminente quinto vogal, que aprovou as contas com ressalva. Também com pedido de preferência, este apenas, é o 16 da pauta, o processo número 48.250, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa física, recorrente Fidel Antônio Gasparini e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Relatoria do eminente Dr. Zé Luiz Blazac, com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral manejado por Fidel Antônio Gasparini quanto à sentença proferida pelo juízo da 49ª Zona Eleitoral, que afastou a preliminar de intempestividade arguida pelo representado, ora recorrente, e julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$23 mil, correspondente a 5 vezes a quantia doada em excesso, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei das Eleições. Extrai-se da inicial que o recorrente doou à campanha de Dilmar Dal Bosco, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de 2010, o equivalente a R$7 mil, divididos em 2 etapas. A primeira no valor de R$5 mil,
em recursos estimáveis em dinheiro e a segunda no valor de R$ 2.000 em espécie, quando lhe era permitido doar até R$ 2.400, tendo em vista o limite de 10% do seu rendimento bruto anual, 2009, declarado à Receita Federal no valor equivalente a R$ 24.000. As razões recursais aduzem ao recorrente que a doação estimável em dinheiro se constitui em trabalho voluntário realizado pelo mesmo como coordenador de campanha, o qual não se insere no limite estabelecido pelo artigo 23, primeiro da Lei das Eleições, conforme exceção autorizada pelo parágrafo 7º desse dispositivo. Sustenta ainda que a doação realizada em espécie no montante de R$ 2.000 não ultrapassou o teto permitido por lei. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com o fim de absolver o recorrente da condenação que lhe fora imposta. O Ministério Público Eleitoral de Piso ofertou contra-razões, pugnando pela manutenção integral da sentença impugnada. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso aviado, objetivando a reforma da sentença objurgada, considerando que, por tratar-se de doação estimável em dinheiro, deve a prestação de serviços merecer o mesmo tratamento das demais doações dessa natureza, resultando, portanto, respeitado o limite legal. É o relatório. Corredor do parecer? Mantém o parecer. Mantido. Presente os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o recurso em mesa, senhor presidente, e revoga-se o segredo de justiça para o presente processo. No mérito cabível, seu regular provimento. Conforme relatado, trata-se de doação de pessoa física à campanha eleitoral de deputado estadual no pleito de 2010, que se deu nas duas espécies, quais sejam doação estimável em dinheiro e em espécie, atingindo o montante de R$ 7.000, sendo a primeira na forma de prestação de serviços como coordenador de campanha do candidato. Nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º, as pessoas físicas podem doar para campanhas eleitorais, desde que as doações estejam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. No caso, o recorrente obteve rendimento bruto no valor de R$ 24.000 à luz do sobredito artigo. Poderia doar somente até R$ 2.400. Contudo, doou R$ 5.000 em prestação de serviços de coordenação de campanha e R$ 2.000 em espécie, totalizando os R$ 7.000. A questão se considerar ou não prestação de serviços em campanha como doação estimável em dinheiro que se subsume ao tratamento dado às demais doações do gênero pela legislação pertinente, conforme muito bem delineado no parecer ministerial, em que pese o artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97, excluir do limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis, e aqui, melhor dizendo, não nem se trata do verbo excluir, mas está omitindo, né? Uma vez constatado que a doação ou efetivada pelo recorrente à campanha do referido candidato assumiu contornos de doação estimável em dinheiro, há que merecer tratamento igual às demais doações dessa natureza. Atribui-se ao sobredito artigo interpretação extensiva para abarcar os casos como o presente, sob pena de se atribuir ao recorrente doador uma sanção desproporcional ao valor doado e desigual se comparados a outros do gênero. Cito jurisprudência e do nosso regional, bem como do TSE, para arrematar no seguinte sentido. Portanto, comungando do entendimento ora colacionados, tenho por razoável que do montante permitido para a legislação para fins de doação de pessoa física deve ser excluído o quantum correspondente à doação de serviço gratuito, cuja natureza é de recurso estimável em dinheiro, não havendo, pois, que se falar em excesso. Quanto à doação em espécie, se encontra dentro do limite legal autorizado. Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de reformar a decisão de piso, afastando as condenações impostas ao recorrente fidel Antônio Gasperini, por doação acima do limite legal. É como voto. Algum voto divergente? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Primeiro para o julgamento, 6 da pauta, o processo número 98.128, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato a cargo de vereador, Nova Canaã, do Norte,
recorrente Iracema, Formigoni e Marcelino. E Dr. Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata. A recorrente alega que a ausência de extratos bancários definitivos não possui o condão de desaprovar as contas, uma vez que o objetivo dos extratos é registrar a movimentação financeira da campanha e esta ficou devidamente comprovada através dos outros documentos nos autos. Aduz que as demais irregularidades apontadas no relatório são meramente formais, sendo irrelevante do conjunto de prestação de contas. Junta às razões recursais os documentos de folhas 183 e 189, requerendo a análise por este plenário. A recorrente pugna a reforma da sentença para que sejam aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso. Esse é o relatório. Coletor do parecer? Mantém o parecer. Mantido. A sentença merece parcial reforma. De início, reitero meu entendimento a respeito da juntada posterior de documentos, conforme esclareço logo no início em meu voto. Por outro lado, diante do que foi acostado aos autos antes da sentença, entendo que é muito severa a sentença de desaprovação das contas. O relatório técnico final apontou inconsistências nas contas da candidata recorrente, quais sejam confronto entre informações declaradas na prestação de contas e informações prestadas por doadores, doações recebidas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial e divergências entre a prestação de contas final e parcial. Interessante notar que a sentença guerreada desaprovou as contas da candidata, tendo em vista a suposta ausência de extratos bancários em sua forma definitiva. Entretanto, tal vício não foi apontado na peça técnica conclusiva, mas apenas no relatório preliminar, no qual a candidata se manifestou regularmente. A candidata apresentou tempestivamente os extratos bancários definitivos nos meses de julho de 2012, agosto, setembro e outubro do mesmo ano. Apenas o extrato referente ao mês de novembro daquele ano foi apresentado em sua forma provisória para a simples conferência. Entendo que tal vício não impossibilita a análise da movimentação financeira da candidata durante o período eleitoral. A campanha abrange, em tese, o período de julho a outubro do ano das eleições. Além disso, comprovou-se em outros documentos a ausência de gastos e arrecadação pela candidata após o mês de outubro. Os extratos definitivos apresentados contemplaram todo o período de campanha até o dia do encerramento da conta bancária no dia 11 de novembro de 2012, conforme termo de encerramento que está nos autos. Portanto, o relatório técnico conclusivo não fez qualquer menção à ausência de extratos bancários definitivos. Quanto às demais irregularidades apontadas no relatório conclusivo, são impropriedades que não têm o condão de macular a rigidez das contas. Prossigo na análise dessa questão, trago jurisprudência a respeito e concluo com essas considerações em harmonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas apresentadas pela candidata Iracema Formigoni Marcelino referente às eleições de 2012. É como voto. Doutor Agamenon. De acordo. Desembargador Maria Helena. De acordo. Doutor Francisco Alexandre. De acordo. Doutor Zé Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel. De acordo. O Tribunal por Unanimidade deu parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva. De campanha da recorrente nos termos no voto do outro relator em consonância com o parecer. Também da relatoria do Dr. Pedro Francisco, é o 7 da pauta, o processo número 102.462, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato ao cargo de vereador, recorrente Ricardo Caldeira Rezende. Doutor Pedro, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato. O recorrente alega que foram apresentados os extratos definitivos da conta bancária, contemplando todo o período eleitoral.
sustenta que os extratos juntados demonstram de maneira idônea toda a movimentação financeira de sua campanha eleitoral, possibilitando a regular análise de seus gastos e arrecadação, sendo desproporcional a sentença que desaprovou as contas. Junta documentos com as razões recursais. Pugna o recorrente o provimento do recurso a fim de que sejam julgadas aprovadas as suas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Acordo do parecer? Mantém o parecer. Mantido. A sentença merece reforma parcial. De início, reitero meu entendimento a respeito de juntada posterior de documento, conforme consta no segundo parágrafo do meu voto. Por outro lado, entendo que, data vênia, é muito severa a sentença de desaprovação das contas do ora recorrente. Passo às explicações necessárias a respeito do tema. A matéria é semelhante à que nós acabamos de julgar. Trago jurisprudência a respeito e, com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Ricardo Caldeira Rezende referente às eleições 2012. Permaneço à disposição para algum esclarecimento. Esse é o voto. Doutor Agamenon. De acordo. Desembargadora Maria Helena. De acordo. Doutor Francisco. De acordo, presidente. Doutor Zulões Brazar. Doutor Samuel. O proclama o resultado do Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha da recorrente, nos termos de voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Também o doutor Pedro Francisco ainda é o 8 da pauta, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato, cargo de vereador de colíder. Recorrente Benedito Moreira Brito. O recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor Pedro, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato. E o recorrente alega que os extratos apresentados são definitivos e contemplam todo o período de campanha eleitoral. Diz também que os extratos demonstram de maneira idônea toda a movimentação financeira de sua campanha, possibilitando a regular análise da arrecadação e dos gastos, sendo desproporcional a sentença que desaprovou as contas. Pugna o recorrente provimento do recurso, a fim de que sejam julgadas aprovadas as contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso. Esse é o relatório. Corredor do parecer? Mantém o parecer. O caso é semelhante aos outros julgados. Eu discuto aqui em meu voto todos os pontos debatidos pelas partes, trago jurisprudência a respeito e concluo com essas considerações em harmonia com o parecer ministerial. Dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Benedito Moreira Brito, referente às eleições de 2012, permanecendo à disposição para algum esclarecimento. Esse é o voto. Um voto divergente? Chamou a atenção, né, essa situação até para a gente ter esse olho no parecer conclusivo, né? Talvez várias sentenças foram confeccionadas em cima do relatório preliminar, enquanto que no relatório conclusivo não consta, né? Bem observada essa situação. Então, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha do recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora, o doutor Samuel pediu para julgar conjunto 9 da pauta, o 10 e o 12, todos um de querência e os outros dois de Nova Maringá. O 9 é o processo número 208, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo vereador, recorrente Yolanda Emer. O 10 da pauta é o 33.160, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador de Nova Maringá. Samuel Vitomar Borges é o recorrente. E o recurso e o processo número 32.990, também prestação de conta do candidato cargo de vereador de Nova Maringá, recorrente Maria de Fátima Cordeira Ferreira Silva.
Doutor Samuel, com a palavra. Presidente, eu vou relatar o número 9 da pauta. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Yolanda M., candidata ao cargo de vereador do município de Querência. Eleições 2002 contra contra a sentença do juiz da 30ª Zona Eleitoral que julgou não prestadas as contas de campanha. O relatório final apontou que restaram 2 irregularidades referentes à não declaração de despesas com produção de programa de rádio e as despesas com advogado. O recorrente alega que apresentou corretamente as despesas com programa de rádio e que as mesmas se encontram inseridas no título Serviço prestado por terceiros, produção de audiovisual, desta maneira não havendo irregularidade na prestação de contas. Aduz ainda com relação às despesas com advogado que, conforme a resolução 23376-TSE, os recursos e obrigações poderão ser contraídos pelo candidato até o dia das eleições, no caso, dia 7 de outubro de 2012. No entanto, a obrigação da constituição de advogado para apresentar a prestação de contas, instituída através da resolução 1201/2012 deste egrégio tribunal, somente foi publicada em 26 de outubro. Portanto, restou impossível a candidata a prestar contas com relação a despesas com advogado. A douta Procuradoria Regional, em seu judicioso parecer, opina pelo provimento parcial do recurso para que sejam desaprovadas as contas. É o relatório. Escolhe o doutor parecer. Mantenha os pareceres. Mantido. O recurso merece parcial provimento. Conforme relatado, a sentença julgou não prestadas as contas da recorrente em razão da inércia da mesma em face da intimação do relatório preliminar, que detectou a ausência de apresentação das despesas com produção de programa de rádio e com o advogado que subscreve a prestação de contas. Em análise dos autos, constata-se que a despesa com produção de programa de rádio foi inserida na prestação de contas como sendo serviço prestado por terceiros, como alega a recorrente, quando deveriam ter sido relacionadas como produção de programas de rádio, televisão ou vídeo. Nesse ponto, entendo que houve irregularidade formal. Entretanto, como bem apontado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral em seu judicioso parecer, restou faltante na relação dessa despesa a nota fiscal referente à mão de obra utilizada para a produção do material. A ausência dessa nota fiscal, além de contrariar a disposição expressa contida no artigo 40 da resolução já citada, impede a efetiva análise da regularidade e ilicitude dos gastos de campanha. No que concerne a despesa com advogado, merece acolhido o argumento do recorrente, já que a resolução TRE desse Tribunal 1201 estabelece a obrigatoriedade da apresentação de prestações de conta por meio de advogado, e somente foi publicada realmente em 26 de outubro de 2012, ou seja, posterior ao dia da realização das eleições, prazo final que dispõe o candidato para arrecadar recursos e contrair obrigações nos termos da resolução do TSE. Em que pese o entendimento do juiz sentenciante, entendo que a irregularidade inicialmente detectada de contas pode ensejar, no máximo, a sua desaprovação, nos termos do artigo 30, inciso 3º da Lei das Eleições, pois no presente caso, dentre as peças que instrui a contabilidade, consta a descrição das receitas estimadas no total de R$ 547,63, relatório completo das despesas com discriminação individual delas, inclusive com valor de R$ 4.832. Com efeito, torna-se demasiadamente rígida a sentença que simplesmente desconsidera toda a documentação constante da inicial, em razão do não atendimento do relatório preliminar e julga não prestadas as contas. Com essas considerações, então, em harmonia com o parecer ministerial, superando essas irregularidades tidas como graves, eu estou votando pelo provimento parcial do recurso
e reformando a sentença para julgar desaprovadas as contas da candidata e não como não prestadas. É como eu voto. Então, esse resultado é para os três, né? Para os três. Os três. Agora, eu quero deixar bem claro que os outros casos são outras irregularidades, mas é a mesma situação. Você julgou não prestadas, mas elas foram prestadas e desaprovadas. Alguma colocação? Voto divergente? Então, proclamando o resultado para os três que foram anunciados, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha da recorrente nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 11 da pauta, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador, São Félix do Araguaia, recorrente Lucilene Torres de Melo. Doutor Samuel, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucilene Torres de Melo, candidata ao cargo de vereadora no município de São Félix do Araguaia, nas eleições 2012, contra a sentença do juiz da 15ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as suas contas de campanha. Intimada do relatório preliminar, a candidata apresentou intempestivamente justificativa e documentos. Relatório final constatou falha que não compromete a regularidade das contas. Em face da manifestação tardia por parte da candidata, o magistrado de piso julgou não prestadas as contas. Em razões de recurso, a recorrente alega que apresentou a prestação de conta referente à primeira parcial, segunda parcial e prestação de contas final, e ainda que apresentada a resposta ao relatório preliminar com atraso, isso não comprometeu a análise pelo técnico judiciário da contabilidade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo provimento parcial do recurso para que sejam apenas desaprovadas as contas. É o título relatório. Foi o parecer? Mantido. Mantido o parecer? O juiz Jacó julgou não prestadas as contas em face da intempestividade da apresentação de resposta ao relatório técnico preliminar. Ocorre que a candidata foi intimada no dia 28/1 de 2013, sendo que o prazo para a manifestação se encerrou em 31/1 de 2013. Contudo, a justificativa só foi protocolada em 4/2, ou seja, em prazo muito superior ao permitido. Entretanto, o atraso na manifestação acerca do relatório preliminar não constitui falha capaz de ensejar o julgamento das contas, como não prestadas, de acordo com o que se verifica dos autos, ainda que com atraso. Mas os documentos foram devidamente apresentados perante o juiz de primeira instância, sendo anteriores, inclusive, ao próprio relatório conclusivo, que no seu teor constatou que as falhas preliminarmente verificadas foram sanadas. Dessa forma, não se mostra razoável simplesmente julgar as contas não prestadas, porque as informações e documentos foram apresentadas após decorrido o prazo legal e conforme já me manifestei em outras ocasiões. A irregularidade, por ser intempestiva, a resposta do prestador de contas antes de prolatada a sentença, e no caso, obteve inclusive parecer conclusivo favorável, entendo ser plenamente cabível a aprovação das contas nos termos do relatório técnico conclusivo, com ressalvas em face simplesmente do atraso. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu voto pelo parcial provimento do recurso para reformar a sentença de piso e aprovar com ressalvas as contas de campanha de Lucilene Torres de Melo, pleito de 2012. É como eu voto. Algum voto divergente? Então, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha da recorrente, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Mas não voto para a declaração. O 15 da pauta, o recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal. Recorrente, MP Oliveira Silva Soluções, UEB, ME. Recorrido do Ministério Público. Doutor José Luiz Brasaco, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por MP Oliveira, não é o Ministério Público,
É MP Oliveira Silva Soluções Web Microempresa. Pessoa jurídica de direito privado contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral. Referida decisão julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de 5 vezes a quantia doada em excesso, o equivalente a R$ 7.500, além da proibição de participação da empresa em licitações e de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos, conforme artigo 81, parágrafo 3º da 9.504. Declarou ainda a inelegibilidade do dirigente da empresa representada, ora recorrente, Marcos Paulo de Oliveira Silva, por 8 anos, nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha P da Lei Complementar 6490, bem como arbitrada no valor de R$ 7.500 a multa por violar o disposto acima. Consta da exordial que a recorrente realizou doação de R$ 1.500 à campanha eleitoral do Comitê Único Financeiro do PSD de Colíder, Mato Grosso, extrapolando o limite de 2% do faturamento bruto auferido no ano de 2011, conforme dados de folhas tais, cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais, 2011. As razões recursais aduz que a doação realizou-se por meio de serviço estimável em dinheiro e dentro dos limites legais, já que a empresa realiza a instalação e programação de serviços relacionados à internet, como o envio de e-mail e configuração de página na web e afins. Sendo assim, não se vincula ao limite de 2%, ou seja, o valor passa a ser de R$ 50 mil. Salienta também que a proibição de participar de licitações públicas é uma sanção muito rígida, devendo ser afastada. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando-se integralmente as condenações a ela imputadas à luz do princípio da proporcionalidade. Em série de contra-razões, o Ministério Público Eleitoral de Piso reforça suas alegações constantes na inicial, aduzindo que a doação está comprovada por intermédio da certidão de folhas 9 e que refere-se à doação na forma de recursos estimáveis em dinheiro. Informa que, com a quebra do sigilo fiscal determinado pelo juízo ACO, restou demonstrado que o faturamento bruto da representada no ano 2011, anterior às eleições de 2012, foi equivalente a zero, conforme demonstrada a cópia de declaração anual do Simples Nacional, as folhas 3.3. Ressalta também que, como não houve faturamento, não poderia doar, e como doou, excedeu o limite máximo previsto em legislação com relação à doação para as campanhas. Aduz também que a permissão para doar R$ 50 mil é somente pertinente às pessoas físicas, não havendo previsão de doação estimável em dinheiro por pessoa jurídica. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a declaração de inelegibilidade dos dirigentes da empresa e a proibição de participar em licitações públicas. No mais, entende que a sentença ACO deve ser mantida. É o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer e esse recurso traz uma questão que provavelmente vai ser levantada no ano que vem nos registros de candidatura, que é a inelegibilidade da corrente da doação acima do permitido. E apesar de uma certa dúvida aí no decorrer do ano, parece que vem se firmando o entendimento de que essa inelegibilidade decorreria do texto expresso da lei e, portanto, nem precisaria ser declarada na sentença, nem poderia, né, porque se decorre da lei, e que essa questão deveria ser levantada posteriormente por ocasião do registro. Então, não sei o que os partidos vão fazer, se vão impugnar registros de candidatura ano que vem com base nisso. Mas eu mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, preenchidos os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o recurso em mesa e revoga-se o segredo de justiça para o presente processo. No mérito, cabível seu parcial provimento em consonância com as argumentações trazidas pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, tocante à questão de que as doações estimáveis em dinheiro, elas são permitidas somente para pessoas físicas, conforme a jurisprudência já do TSE. E, desse modo,
e até o próprio artigo 81 da Lei 9.504, que estipula essa permissão para unicamente pessoas físicas. E, tocante a essa questão levantada pelo Dr. Marcelos, a lei ela vai dizer claramente de que os representantes das empresas podem sofrer esta sanção desde que lhe seja garantido a ampla defesa do contraditório, inclusive sob o rito da 6490, o artigo 22. Então, eu creio que a discussão do ano que vem também vai pairar muito de que poderíamos ter várias condenações aqui de empresas que doam acima do limite, mas não participou do processo como litisconsorte passivo necessário ou representante da empresa, que a ele teria que ser garantido o direito à ampla defesa no rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Portanto, como aqui não foi feito sequer a sua inclusão. Por isso, em consonância com o parecer ministerial, dou o provimento parcial para o fim de manter a sentença tocante à doação acima do limite, sim, porque trata-se de pessoa jurídica, e como pessoa jurídica, os serviços prestados por ela, doados e enquadrados na estimativa de dinheiro, devem ser, sim, submetidos aos limites legais. É como voto. Só para complementar, eu realmente, ano passado, eu sugeri a alguns promotores que tentassem buscar esse rito da 22, mas parece que ainda não está muito definido entre os juízes esse rito. Um bom artigo aí para escrever. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Excelência, então, afasta essa declaração de inelegibilidade, assim como a proibição de participar de licitações. Como nós já temos decidido anteriormente. Isso, o valor ínfimo aqui, perto do... Absurdo. Acompanho. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. De acordo. Embaixadora Maria Helena. Acompanho. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, mantendo-se apenas a sanção de multa imposta à empresa recorrente, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. 17 da pauta, processo 48.524, embargo de declaração e recurso eleitoral de prestação de contas de candidato cargo vereador de Barra do Garça, recorrente Maria José de Carvalho. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração opostos por Maria José de Carvalho em face do acórdão que desproveu seu recurso eleitoral, visando samar a omissão e obter pré-questionamento de matéria objeto de recurso especial. Em razões do recurso, sustenta embargantes que esta Corte entendeu que, em caso de doação de bens estimáveis entre candidatos, é necessária a apresentação de nota fiscal, ao passo que o artigo 26 da resolução do TSE exige apenas a emissão do respectivo recibo eleitoral. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que haja manifestação acerca da violação do artigo 26 da resolução do TSE. É o relatório. Ele não tem parecer, então prossiga, Vossa Excelência. Os presentes embargos não merecem por provimento. Não foi apontada a omissão no acórdão. Com efeito, o que se busca, o que na verdade busca o embargante sobre o argumento de pré-questionamento é rediscussão de matéria já apreciada, o que é inviável pela via eleita e pelos artigos correspondentes ao Código de Processo Civil e ao Código Eleitoral. Além do mais, não se admitem embargos declaratórios apenas com esse fim de pré-questionamento. Cumprido salientar que é uma estrada, não é obrigatório que se faça menção de tese por tese apresentada pela parte, cabendo ao julgador apenas apontar as razões de seu convencimento. Com essas considerações, poupando Vossas Excelências do restante da leitura do voto, e não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, eu voto pelo desprovimento dos declaratórios. Como eu voto? Estou desprovendo. Com o voto... Aí, algum voto divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator. Eminentes pares, nada mais havendo a ser tratado nesta sessão ordinária.
Aqui o agradecimento a todos os nossos servidores, doutor procurador. Declaro encerrada esta sessão, desejando a todos uma boa tarde, um bom trabalho e até quinta-feira.